a batalha final pela Torre de Vigia Pleiades. ReZero Arco 6, patrocinado pelo Hanaru. Qual canal, vida? Zene. Ah, tá. Oxi. Ah, não, eu nunca... Não sei, tava faltando. Nunca confundiria o Zene. Mas tudo bem, né? Vamos lá então pro último vídeo do Arco 6. E com isso a gente encerra o Arco 6, graças ao Hanaru e também graças ao César, tá? Muito obrigado aos dois, que foram os dois, as Apenas duas o Hanaru, ele pessoas. falou. O quê? Ele falou ali, apenas o Hanaru. Como assim? Ele falou, acho Tá. que foi só ele. Não, foi o César. esse vídeo foi somente o Hanaru. Estou falando que o César também ajudou o Hanaru patrocinando arcos não, né? Vídeos do Arco 6. Foram os dois que patrocinaram. Desculpa, César, o arco. mas eu acho que o Hanaru tem dupla personalidade. Dele é os dois. Talvez. Enfim, então muito obrigado aos dois que patrocinaram o arco aí pra gente, tá? Cada um ali patrocinou um vídeo, foi indo, cada um foi ajudando um pouquinho. E com isso a gente encerra aí o Arco 6. Eu não lembro muito bem o que tava acontecendo no Arco 5. No Arco 5 não, caramba. No vídeo passado. Então vamos isso e vamos isso, Vamos é foda. isso. Espera aí, só Então um pouquinho. vamos indo. Salve, Rato, querido. E também, Snow, se você quiser patrocinar um vídeo de 50 minutos, e tipo, vai ser um dia que eu tenho que ficar na... Só que, se você patrocinar agora, a gente vai ver provavelmente só daqui 2, 3 lives. Então eu aconselho você a patrocinar o quanto antes. E também não se preocupe, tipo... Cara, se você não conseguir ver na live, você vê no canal de lives. Depende, vai pro lives, né? 50 minutos de vídeo. Deve ser algum vídeo bom mesmo. Vambora. 30 de janeiro. Esse foi o dia que eu Eita, que já começa aparecendo vídeo do Arco filme. 6. Caraca. Desde então, o editor que tava com o Peraí. Zene, tu mostrou a frente da sua casa? Então, que maluco, né? Zene? O Mario já tira um print disso aqui, já acha? Então, isso que eu ia falar. Eu tenho um moderador aqui na Twitch, mano, que só com essa foto ele acha o seu CPF, o seu endereço, o nome da sua mãe, o nome do seu pai, se você tem algum bem material no seu nome. E olha que ele mora no interior, mal tem internet lá na casa dele. O editor que tava com o vídeo. Zene, torcer pra esse vídeo aí sair finalmente. Dia 15/2. Aí E dia aí, 17/2. E aí, mano? Ei, mano. Aí 18/2, pontinho. Aí 22/2. E aí, mano? Nenhum sinal de vida ainda. 25/2. Bora, mano! O chat da live até começou a falar que você tá me dando calote. Já completa o mês que você tá com um vídeo com você. 26/2. Ah! Será que ele pagou antes? Eu acho que sim, porque Nossa. calote, né? Pelo menos metade do valor, né? Nossa, Porque normalmente metade do editor de valor. vídeo é assim, você paga 50% antes, 50% Caraca, roubaram meu Mano Zene, mano. Na caruda mesmo. Puta merda. Ficou quanto tempo? Um mês, né? Quase um mês, metade de um mês. Não. 10 dias, né? 11 dias. Metade do mês. Desapareceu. Fazendo Ele o não- mais rápido que eu posso. Ele nunca entregou? Nem ferrando. Desapareceu. Caraca, foi escamado! Puta merda! Do mais rápido que eu posso pra editar. Mas eles não param. Cadê o Arco 6? Caraca, eu acho que o Zene ele tem uma dupla personalidade, mano. Na cabeça dele. Não, ele já tá coringado aí. E eles Também? só Foi escamado? gostam bastante do conteúdo. Menos os merda que falam que eu só... Oi, para de fazer live. Irmão, deixa eu fazer live, caralho. Se eu não estivesse fazendo live, eu não ia estar editando também não, irmão. Quando eu tô editando, eu tô editando. Quando eu não tô editando, eu não vou editar. Faz sentido? Desculpa, eu me perdi um pouco. Mas, eu preciso dar um jeito. O Zene tá parecendo o Subaru lá na mente dele lá, quando é o Natsuki Tava Subaru com e o dupla Subaru. personalidade. Eu não aguento mais. Ó, sacada boa, né? Queria ter uma sacada também. Não pode ser. Mas você vive tendo sacadas. Aham. Pode. Nossa senhora, que é isso? Mano, que camiseta é essa? Finalizou, hein? Curiosidade Não, mas tá diferente. insana. Vocês sabiam que clicar em links na descrição ajudam bastante? Mesmo quando você não compra nada, só de você clicar Eu no link sempre falo você isso já aqui. ajuda. Claro que isso não tem nada a ver com o que eu vou falar agora. Rapaziada, como vocês sabem, eu tô fazendo bastante live falando dos capítulos enquanto não sai os vídeos do Arco 9 mesmo. E pra ter um bom controle de áudio, a Maono me Arco mandou 9? o G1 Neo, que é um mixer de nossa, áudio da hora. muito bom. Você consegue mexer no controle Que do teu bonito. volume, consegue botar eco na voz, ouvir teu próprio áudio pra você monitorar pra ver se tá cagado A gente ou não. tem um aqui, Ele mas tem não é 2 tão milhas de assim, não. redução de ruído Nem pra tem botão facilitar colorido pras nosso. lives Não, é que ou pra esse falar aqui, com ele seu- é... Putz, tem diferença. O nosso, ele é uma interface de áudio. Isso aqui é uma mesa de som.
Dá pra pôr, tipo, som, tipo, rapaz. Dá pra pôr? Esse aqui dá, o nosso Legal. não. O nosso é uma interface de áudio. Sem essa interface de áudio, a gente não consegue ter 2 microfones, tá ligado? Você lembra que dava aquele problema lá, aquela interferência? Os amigos, assim, no meio da gameplay, passar a cal pra eles. Eu bem quero ter um desse limpinha, aí futuramente. livre de ruído de fundo. Ele tem conexão Bluetooth, para caso você queira conectar diretamente ali, sem ter que passar um monte de cabo. O motor Teclado numérico. Verdade, vocês estão ligados. Nossa, rapaziada, vocês Não, lembram o disso? Júlio é uma anta. Cara, peraí. Que ódio desse menino. Peraí. Ele é assim, ó. Não, vou economizar muito dinheiro aqui. Eu vou comprar esse bagulho que é R$20 e não vou precisar comprar a interface de áudio. Que Ah, ódio. mano, eu acho que não tá... tá guardado lá no quarto, véi. Não, que você falou pra triste. jogar fora. Não, mas eu não cheguei a jogar, tá lá no quarto ainda. Cara, pra quem não viu, eu comprei um teclado numérico. Ele é só o teclado numérico pequenininho. E assim, a princípio, a ideia era muito boa. Porque a gente conectava ele e colocava ele pra cenas aqui. Então, toda vez que eu queria sair da cena, sei lá, da cena de React que a gente tá, pra exemplo, essa cena aqui, ó, pum, eu apertava no teclado numérico um número, sei lá, um número específico. Pra vocês terem noção, aqui tem até os números. A gente tem vários layouts, ó, tem aqui, vou até falar o nome pra vocês, Layout 1, Layout React, Layout Conversar, React, Introdução, Layout Leitura, Layout Gameplay, Layout Memes, Layout Off e gravação de shorts. Cada um tem um númerozinho do lado, que era pra ficar mais fácil, pra tipo assim, eu quero ir pro Layout de Leitura. Eu apertava o número que tá ali, 4. Pum, eu ia. Só que tinha um problema, o teclado numérico, toda vez que eu apertava, e se eu tivesse em um vídeo, quando vocês estão aqui no vídeo e vocês, ó, vou dar um exemplo. Eu aperto o número 6, ele vai pro meio do vídeo. E aí, a gente ia apertar, sei lá, pra começar a gravar pro canal, o bagulho ia pro meio do vídeo, do nada, tá ligado? Ou seja, não deu certo. Não deu certo nem um pouco. E aí eu tive que deixar de lado. Mas, a princípio, a ideia era muito boa. Mas não funcionou. Salve, pessoal que tá chegando no ali, YouTube. sem ter que passar um monte de cabo. O motor para play, passar a cal para conectar diretamente ali, sem ter que passar um monte de cabo. Como todo bom produto gamer, ele tem as luzinhas ali de RGB para deixar tudo bonitão. Tem conexão com cabo XLR, que é aquele cabo bolado de microfone. Que é esse o nosso que a gente usa aqui, ó. Usar e mostrar aqui, ó. E testar. Mas ele tem um bagulho lá de Phantom Power, um pré-amp, né, um pré-amplificador. Pra deixar o áudio limpinho, bonitinho. Pra deixar bem gostosinho, assim. Vou deixar algum link na descrição aí pra vocês poderem clicar e saber mais. Legal. E é isso, valeu aí, Maono, por me mandar essa ferramenta perfeita para as minhas lives e até para os vídeos aqui também. Valeu, Maono. Ô, Maono, manda pra nós também, na moralzinha. Para de mendigar, velho. Não, me digo que sim. Fecha um parceiro com nós aí, cara. Final, se na moralzinha. eu conseguir colocar tudo em um vídeo só, né? É importante eu relembrar vocês, todos os capítulos que estão aqui são pedrada. É quando mas você tá editando e o Vegas crash. Algumas coisas, né? Vida, não fala que você usa o Vegas. É vergonhoso. Pode? Não, gente, pode, é vergonhoso. Eu usava num notebook. Sabe por quê? Uma batata, tá? Hoje em dia todo mundo usa Adobe Premiere. Problema deles. After Effects. Aí a gente solta um Sony Vegas, tá ligado? Época do dinossauro. Eu sei que tem gente que gosta, é muito útil. Mas não é o ideal usar, né, hoje em dia. Mas tem gente que usa. Eu uso, porque eu tenho preguiça de aprender o Foi mal que eu sou Premiere. mulher. Realmente. A única coisa que você manja é, tipo assim, esfregar o prato. Mentira. Todos os capítulos que estão aqui são pedrada, mas eu vou ter que espremer eles e pular algumas coisas, né? Ou resumir bem mais algumas coisas do que outras. Então eu recomendo. Gente, eu você vá lá mastigando no tá site da incomodando Players vocês? Translations pra ler tudo bonitinho. E se esse aqui realmente é o último vídeo que a gente vai fazer do Arco 6, vai ter vídeo extra? Finalmente falar pra você que tá assistindo só o anime e depois desses vídeos aqui do Arco 6, eu tenho os vídeos do Arco 7, 8 e 9 aqui no canal, então você pode só continuar assistindo. É isso aí, Gustavo, é isso aí. Tudo que tem de reserva até agora. No comecinho do Arco 7 era o começo do canal, então a qualidade do áudio pode estar um pouquinho ruim, a edição também. Peraí, mas ele meteu um... canal, então você pode só... Ele meteu um arco 9, depois um arco 8, ele foi ao contrário? A playlist só tá em ordem errada. Ele acabou de falar. Continuar assistindo e ficar atualizado com tudo que tem de reserva até agora. No comecinho do Arco 7 era o começo do canal. O comecinho do Arco 7. Mas por que ele começou pelo 7? Né? Não faz sentido isso, faz? Ele pulou o 6. Provavelmente pulou o 5 também, eu acho. Ele gostava muito do Arco 6 e ele queria fazer quando ele tivesse uma qualidade melhor? Não sei.
Então a qualidade do áudio pode estar um pouquinho ruim, a edição também, mas eventualmente vai melhorando. Começando aqui com o capítulo nomeado da Han, e ele começa contando um pouco do ponto de vista da Han, da vila dela e da família dela lá sendo atacada pelo culto. O capítulo também repete algumas coisas que a gente teve no capítulo anterior, falando lá sobre como ela seria muito mais forte do que qualquer um, quase que onipotente, se ela tivesse permanecido com o chifre dela e crescido até a idade que ela tem hoje em dia e tudo mais, mas que não foi o caso. Isso também mostra lá aquele velho Oni grandão da vila de Oni falando pra Han fugir e sobreviver, e o capítulo explica que não é porque ele liga pra Han ou queria proteger uma criança, era só porque ela tem o potencial, né, e era chamada de reencarnação do deus Oni. Basicamente ela ia ser uma das... Ela era a reencarnação. Mas ela é a Han. Então ela era a reencarnação. Desculpa. O mais forte do mundo, e o cara tava pensando nisso, nos Onis voltarem a dominar tudo, já que os Onis são a raça demi-humana mais forte do mundo, né, raça demi-humana, eles não são a raça mais forte de todas, porque tem, tipo, os dragão, tipo, vulcânica. De qualquer forma, a Han não ligava pra isso, porque ela não gostava muito dessas expectativas. Claro que as expectativas eram verdadeiras, ela realmente é forte desse jeito, mas pra ela, nada disso importava. Só o que importava era ela ser a irmã da Ren. Inclusive, essa parte no capítulo tá com aquela censura lá que distorce o texto e tudo mais, mas que nem eu falei, esse vídeo aqui eu tenho que rushar mais, então eu não posso ficar botando esses detalhes aqui. Mas basicamente o que tá censurado é o nome da Ren e qualquer menção que seja dela ser irmã da Ren. A gente tem umas informações a mais, tipo que o pai e a mãe da Ren e da Han já tinham morrido na hora que a Ren acorda lá no ataque e tudo mais. O resto segue igual. E naquele momento do fim, que a Ren vê a Han tendo o chifre cortado, e aí a Ren fica feliz e por isso ela se sente culpada a vida inteira, a gente descobre, pelo ponto de vista da Han, que ela também ficou feliz, porque ela finalmente estava livre de ser a reencarnação do deus Oni. Caraca! No presente, a Han faz sentido que o Lai tá indo atrás da Ren e da Patrash, então ela decide rushar pra chegar na própria tipo Patrash. Assim, o capítulo mostra né? o Lai... Não tem mais por que esperarem de mim. Explica de novo como funcionam os eclipses, e agora basicamente só explica pra gente que o Lai, depois de ter usado uma vez o eclipse solar por desespero, meio que viciou nisso agora. Então ele meio que virou uma mistura do careca com o Neiji Rockheart lá, que é o gladiador, com o Belly, que é o barrigudo lá com pele de pedra. Não. E aí Não vou ele lembrar. tenta se transformar na Ren pra matar a Ren usando a própria aparência dela pra torturar a Han. Nessa hora a Han chega e salva eles ali, lembrando que eu tô tendo que pular umas partes aqui pra gente poder fluir com isso aqui rápido. Ele ter usado a aparência da Ren ali tá deixando a Han muito puta, ela disse que ela nunca ficou tão irritada quanto ela tá naquele momento. E aí o Batenkaitos, né, o Lai, simplesmente usa o chifre da aqui? Ren. É porque aqui é o Lai. Vida. Ué? Mostrou a imagem de longe. A Ren tá em cima da Patrash. Pera, eu não vi, eu tava focado pra gente poder fluir com isso aqui rápido. Ele ter usado a aparência da Ren ali tá deixando a Han muito puta. Ela disse que ela nunca ficou tão caralho, salva. Ali, ó. Pronto, já mostrou. Tá a Ren usando a própria aparência dela pra torturar a Han. Nessa hora... Claramente acordada. Se na edição tá acordada, é porque ela tá acordada. Senão eles vão fazer um jeitinho de ela fazer ela tá dormindo. Se fosse o editor que deu calote, ele colocaria ela dormindo, tá? Sim, você tá desmerecendo o trampo do Zene? Desculpa aí. Ô, louco! Ô, louco, Zene! É porque eu não lembrava se em algum vídeo lá atrás tinha acontecido algum milagre e ela tinha acordado ou não. Entendeu? Han chega e salva eles ali. Lembrando que eu tô tendo que pular umas partes aqui pra gente. Disse que ela nunca ficou tão irritada quanto ela tá naquele momento. E aí, o Batenkaitos, né, o Lai, simplesmente usa o chifre da Ren, né? Porque quando ele, de novo, eclipse solar, ele se transforma na pessoa, ele consegue usar absolutamente tudo que ela tem. Ele não consegue autoridade, proteção divina e tal, mas, tipo, técnicas ou coisas que a pessoa teria naturalmente. Tipo, a Ren tem um chifre, então ele consegue usar o chifre dela também. E aí ele acerta um murro na cara da Han. Nem dá pra eu reproduzir isso aí na edição, então provavelmente vai ser só o PNG do Lai, talvez com a cara da Ren ou alguma coisa assim. Mas imagine que o cara tá com um braço pequenininho, outro braço grandão, um barrigão. Ele tá todo transformado bizarro, mas ele tá com a aparência da Ren, principalmente. É por isso que tem a ilustração lá da novel que o pessoal fala que é a Ren com cara de macaco. Porque até o Otsuka não soube como desenhar todas as transformações em um corpo só, então ele fez só a Ren. A Han agora tá passando dificuldade e ela até se sente culpada por não ter matado o Batenkaitos antes, ela brincou ali com a comida.
E agora a Corleones parece que enfraqueceu. Parte do efeito que ela tá usando tá voltando os danos pra ela mesmo, igual normalmente aconteceria. Então ela já tá ficando na bosta. Nessa hora ela começa a sentir falta do chifre dela, mas aí ela pensa que na verdade ela ainda tem o chifre. E aí o capítulo explica pra gente, revela, que a varinha que a Han usa pra lutar, que é a arma principal dela, é feita com o chifre dela quebrado. O Roswell foi atrás de recuperar o chifre pra fazer aquela varinha. E aí ela começa a pensar, por que ele precisava da Han? Por que ele foi atrás da Han e teve todo o trabalho de ir atrás da varinha pro chifre? Ela sabe que o Roswell tem um plano e ele disse que a Han é algo muito importante pra esse tal plano dele, então ela meio que entende o motivo, mas ela também pensa por que ele teve todo esse trabalho. Então ela pensando justamente no que o Roswell faria naquela situação, ela decide que ele provavelmente faria a mesma coisa que ela tá prestes a fazer, apesar de que isso talvez seja arriscado e atrapalhe o próprio plano do Roswell. Então ela pega a varinha e estoura a própria varinha na parede, e aí de dentro da varinha ela vê pela primeira vez em vários anos o chifre dela ali, né, todo cortado pra fora, né, e tudo mais, mas ela vê ali o chifre, sem estar envolto numa varinha. O Lai finalmente chega ali, né, que ele tava correndo atrás delas. A Patracha acerta um chute na cara dele pra atrasar ele, e quando ele vê que a Ren tá ali parada, sentadinha, bonitinha ali no canto do corredor, ele tenta ir pra cima dela, quando ele percebe um brilho vindo da cara da Ren, que tá dormindo ainda. Ele pensa que aquilo é impossível, e aí nessa hora ele é atingido por um ataque da Han. Ele é lançado através da parede, com a Han pegando ele pelo pescoço pra continuar espancando ele. E aí ela fala, né, que a irmã dela ali tá dormindo, mas que ela sabe muito bem por causa da sinestesia delas, que é aquela habilidade que a Rin mostra lá na primeira temporada, que deixa ela sentir as emoções, a dor e tudo mais da irmã dela. E aí a Han fala que isso é possível até para compartilhar os efeitos de um chifre quebrado e a reativação de um. E aí o que o Baten Kaitos tinha visto é confirmado com essa fala da Han. Lá na cabeça da Ren tá o chifre dela ativado. Basicamente, a Ren tá usando o chifre dela para ser o chifre da Han. Então todo o dano e todo o desgaste que poderia ir pra Han, tá indo pra Ren também, que tá, né, em coma, então ela não vai sentir nada. Compensando e até superando o Subaru. Não tem chance de ela morrer, não? Superchat, querido. Muito Valeu, Akira, pelo real. Valeu. Não tem chance de ela morrer, não? Tipo assim... Não, mas acho que é só uma parcela ali do dano, porque um pouco tá indo pro Subaru, não? Verdade. Senão ela morreria. Bem que tá, né, em coma, então ela não vai sentir nada. Compensando e até superando o Subaru que teve que desativar a Corleones ali. Então não, a Han, que ela estava lutando em 10% e podia no máximo atingir 20%, agora ela pode atingir muito mais e acabar com a raça do Baten Kaitos. Mas não é assim. E aí, com o Lai em choque, a Han simplesmente declara que somente por um dia ela vai ter que Valeu de novo, Akira. Obrigadão. Valeu, querido, a reencarnação do Deus Oni veio ali pra fazer o Lei Baten Kaitos pagar por tudo que ele fez pra Ren. No capítulo seguinte, a gente finalmente vê quais são os soldados de gelo que a Emilia fez, que todos têm a aparência do Subaru. Para fazer isso, ela pensou bastante no Subaru, falando que ama ela, como ele é maneiro, como ele confia que ela vai conseguir. E aí os soldados de novo. são mais fortes e mais Akira. rápidos do Eita, que o Subaru como tá? de verdade. Ela começa a treta com o Vulcânica. Obviamente, o Vulcânica é muito mais forte e aí ela tá tomando um sacode. E o fogo do Vulcânica destrói tudo absurdamente, queima todos os bagulho de gelo, nem derrete o gelo só desaparece, é desintegrado. E aí o Vulcânica finalmente se levanta pra brigar. A Emilia fica em choque, né, já que ela só conhece o Roswell e o Puck, que sabem voar. E ela não sabe voar, como é que ela vai brigar com um dragão que voa? Basicamente, a Emilia com os soldados de gelo Subaru continuam tentando encostar no pilar, o Vulcânica continua destruindo eles, ela tenta de vários jeitos até que ela acaba em cima do Vulcânica, e aí o Vulcânica começa a voar e se sacudir todo pra tentar jogar ela pra longe. Ela luta ali pra conseguir segurar ainda nele, ela vai se movendo enquanto ela tá agarrada nele, basicamente escalando o corpo dele até chegar no pescoço, onde ela encontra uma escama invertida. E aí tem toda uma explicação lá sobre escama invertida, que existe um provérbio no Japão, que é tipo uma parte sensível ali de um dragão e tudo mais. Óbvio que a Emilia não sabe disso porque ela não é do nosso mundo, mas ela viu aquela escama, era uma escama diferente, o Vulcânica é todo azul, ele tem uma escama branca ali enfiada no pescoço dele, então ela tentou mexer, o Vulcânica surtou, aí ela fez ali os soldadinhos de gelo de novo, pra eles tentar pegar no bagulho, o Vulcânica surtou ainda mais e saiu de perto, né, ele deu um berrão, tipo, ai. Tremendo na base. Durante toda a luta, o Vulcânica obrigado de novo, meu Deus, Akira, que isso? Na mesma frase, essa foi a primeira vez que ele teve uma reação minimamente diferente. Saindo de perto, a Emilia finalmente pôde ir tentar encostar no tal pilar, onde tinha algumas marcas de mão. Tinham 6 pilares com 6 marcas de mão, algumas de homens, outras de mulheres, eram, né, por volta de 1 ou 2 mulheres, tá todo o resto mundo? tudo de homem, aparentemente. Não, acho que não. Bom perdedor. Aí, né, o Julius... Outro capítulo aqui, o Julius tava fortão, Julius, né? Cara, tá ali, o Cavaleiro Irretocável tá pronto pra começar a luta, depois de declarar, né, que vai vencer
o Reid. Novamente aqui de novo é o nosso lembrete de vai ler esses capítulos, é sério. Depois do Julius declarar que vai cair na mão com o Reid, ele fala também que ele não vai seguir o caminho do balançador de vara e que ele vai ser quem ele realmente quer ser, que é o melhor cavaleiro de todos. Aí eles começam a cair na mão. O Julius finalmente tá concentrado. Desde que ele teve o nome comido lá no arco 5, ele tava meio inseguro e por isso ele perdeu tudo mais. Só que agora ele tava concentrado, preparado e mais confiante do que nunca. Ele tá ali lutando com o Reid e a luta continua sendo muito difícil pra ele, mesmo com esse mega buff. Mas agora o cara tá tão feliz e confiante que ele até fala na cara do Reid que depois que ele ganhar, ele vai desafiar o Reinhard por uma batalha amistosa, porque ele nunca fez isso antes por achar que não era digno e que ele não tinha chance, mas agora que ele tá lutando com o Reid, ele acha que talvez ele tenha uma chance de lutar. Toma lá também, eu acho que não rola não. Assim. O Reid então pergunta quem que é esse tal random aí, Reinhard. O Julius explica, né, que é um descendente do Reid, que na verdade não é, né, mas aí é outra história pra outro dia. Mas assim, tipo, ele fala, pô, é o maluco da sua família, é um dos seus descendentes e tal. Aí ele, tipo, se o cara é filho do meu filho, é a mesma coisa que ele ser um estranho que eu nunca vi. Então, foda-se, vamos parar de falar desse maluco e fala aqui comigo. Fala assim, ele é muito mais forte que você. Não tem tempo pra conversar, porque ele tem que derrotar o Reid. Se fosse qualquer outra situação, ele adoraria conversar por uns 2, 3, 4 dias até. Mas aquilo tinha que acabar agora. Então ele usa o Alclauséria. O Julius usa todos os espíritos dele pra fazer um mega combo ali no Reid. O Reid, obviamente, não tem dificuldade nenhuma em tancar, né? Ele tanca muito suave. E prepara um ataque destruidor, que, segundo o capítulo, corta até a sensação de som e luz. Basicamente é um flash de luz gigante que destrói até o som de tão foda que é o corte. Meu Deus. Mas o Julius não sente que aquilo é uma ameaça, então ele fica preparado e parado. O corte faz sentido, é só não fazer nenhum barulho. Automaticamente não tem som, automaticamente não corta. Acerta por muito pouco. Um corte tão Obrigado, Emanuel. Mataria qualquer um e destruiria qualquer coisa. Então a cicatriz que ficou logo abaixo do olho do Julius provavelmente não ia ficar mais discreta igual outras cicatrizes ficam. Ela ia ficar bem marcada na cara do Julius pra sempre, como um troféu de que o Julius sobreviveu a um ataque da espada celestial, né? O primeiro santo da espada. É muito bonito, né? Tem o título também de espada celestial. Só em desenho, na verdade. Não, só em desenho. Ele vê o Reid sorrindo quando ele tá prestes a receber um ataque. E quase que depende da cicatriz. De volta em retribuição, o Julius dispara um alclarista que corta o tapa-olho do Reid fora. Nessa hora o Reid fala que se isso ainda fosse o teste do segundo andar, o Julius teria passado, porque ele acertou um ataque. Nessa hora o Julius vê que o ataque dele literalmente só acertou o tapa-olho. O Reid não tá nem com um corte na cara. É da uma Zarak. Respeita acima de tudo a honestidade e a sinceridade dele, mais até do que ele não gostar de perder. Então ele obviamente não vai meter o louco e falar, não, você nem me acertou. Ele admite que ele acertou e ele teria ganhado. Só que agora o Reid não é mais preso por causa do teste, né? Agora ele tem um corpo próprio e a batalha deles é entre um homem e outro. Então o Julius prepara outra magia de proteção ali, de arco-íris dele, como sempre, parecendo uma aurora. E o Reid faz um corte simples com a espada que faz de novo um flash de luz branco total que destruiria tudo. Enquanto, né, o Julius com essa aurora ali tá pra defender ele e a Eridna. Nessa hora a Eridna não tem como tentar impedir ele, porque ele tá lutando pra salvar todo mundo ali. Então ela bota a mão no peito, sentindo a Anastácia lá bem no fundo. E aí o capítulo revela pra gente que a história toda que ela falou que ela tava indo pra torre pra encontrar um jeito de acordar a Anastácia era mentira. Ela sabia desde o começo por que a Anastácia tinha se escondido no próprio Odd, né, na própria alma dela. Isso era pra ela basicamente evitar a autoridade da Gula. A Anastácia entregou o corpo dela pra Eridna pra se esconder, pra ela não ter que esquecer. Silêncio, a gente lendo. Estou lendo para tentar entender porque é confuso. Correção pequena na frase. Ela realmente entregou o corpo para se defender no arco 5. Mas a parte de não voltar ao controle foi porque o Julius já tinha perdido o nome na luta contra o Roy. Então, se ela voltasse, tinha chance dela talvez perder também. Ela preferiu ficar ali de boinha. Ah, mas só se entender que ela só se escondeu. Ela tava com medo, ficou de boa. Eu vou ser pego pelo não sei o que, pelo bicho mal. Pum, escondi. Ser o cavaleiro dela. Então esse tempo inteiro da Eridna fingindo ser a Anastácia, enganando todo mundo, era na verdade pra ela basicamente fazer uma ponte pra mesmo dele. Se a Anastácia acordasse, ela ainda conseguisse se lembrar do Julius.
Basicamente ela tava servindo Ah, como é, uma acabou de falar câmera aí. pra Anastácia poder ver tudo sem estar participando Faz de sentido. nada. Então a Erídina diz que ela não vê o cavaleiro dela no momento mais maneiro da vida dele, seria uma vergonha pra Anastácia. Nossa. Então ela devolve o corpo, dizendo que a Anastácia agora já tinha visto bastante pra poder Tu tem que ver motivar teu o cavaleiro homem. dela. Então nessa hora, enquanto o Julius tem que defender um corte Caraca, absurdo que da hora. do maior espadachim do mundo, basicamente, tirando o Reinhard, ele ouve a voz da Anastácia chama ele e só soltar um "acaba com ele, meu cavaleiro, yeah!" Lançador de vara. E esse foi o empurrão final que o Julius precisava pra acabar com tudo ali. O Julius então se concentra pra receber esse ataque super poderoso. Nessa hora ele compara até com os ataques que o Reinhard faz. Diz que é basicamente a mesma coisa. Então ele imagina uma luta entre o Raid e o Reinhard. Quem ganharia? Essa é uma batalha que o Julius não pode deixar acontecer. Ele precisa vencer ali, então essa luta nunca poderia rolar. O único jeito de decidir qual dos dois ganharia seria através do Julius. Ele teria que lutar contra os dois e, sentindo a força dos dois, ele determinaria qual dos dois realmente merece o título de melhor espadachim Valeu, da Akira, história. pelos 10. O Julius junta todos Caraca, os espíritos Akira. dele, foca o máximo de força Akira para que tá o assim arco-íris hoje. dele possa Tá cortar por Rapaz, dentro dessa luz obrigado branca. demais. Ele larga toda a elegância, o cavaleirismo dele começa a soltar um grito. Valeu, parecia que a Emanuel. garganta Pera aí, gente, calma aí, calma. Hoje, que é isso? Eu não vou reclamar, Ah, não. meu Deus do céu, Tão acho que me dando, não, eu tô eu tô, gostando. claro. Como faz pra pedir um react? Exclamação. Ali, ó, o Gustavo Deixa eu mandou. fixar, pera. É só clicar nesse link aí e basicamente o valor é R$2 por minuto de vídeo, tá? Então você quer um vídeo de 5 minutos? É, tipo assim, você tá R$10. mandando coisa pelo YouTube, só que a gente não aceita pelo YouTube, tá? É, daí você tem que mandar pelo Pix. Então já vou te avisar agora. Peraí, cadê? Como é que fixa aqui? Como é que fixa? Isso. Eu esqueci. Aqui. Valeu, Akira. Meu pelo Deus. Zoom. Obrigadão. Oh, caralho. Bugando. Foi? Foi. Obrigado de novo. Valeu, gente. Muito obrigada. Valeu, valeu, valeu. branca, ele larga toda a elegância, o cavaleirismo dele começa a soltar um grito que parecia que a garganta dele tava sangrando de tanto que ele tava berrando, até que finalmente isso acaba. Puta que pariu, mas que final broxa, hein? O Julius tinha perfurado o corpo do Raid com a espada, mas na verdade o que eles estavam observando era um outro buraco que tava surgindo no corpo dele, enquanto todo o resto do corpo tava começando a rachar. O que Caralho. tinha broxado o Raid é que basicamente o corpo do Roy não tancou a alma do Raid, se esforçando um pouco mais do que o normal. O Raid é tão foda que a alma dele cansou Caraca. o corpo do Roy e vai basicamente desativar a transformação. E foi isso Meu que deixou Deus. o Raid bolado, né? Já que quando ele ia finalmente começar a lutar minimamente sério, o corpo não tancou. Ele fala pro Julius que ele não tá Deu tão uma chateado, Cara, porque se não, ele, isso ele é não muito bizarro. Imagina, você, tipo assim, você não pode usar nenhum poderzinho. Você tem que estar parado. Agir como uma pessoa normal. Não, na verdade, Porque- eu acho que talvez alguma coisa mais de boa, igual ele deu o ataque ali que ele corta o som, beleza. É de boa pra ele. É algo como se ele... Ah, vou jogar um poderzinho aqui. O meu mais fraco, sabe? O poderzinho mais fraco. Aí quando ele pensou... Eita, Kira. Interessante, vou lutar a sério. O corpo falando, não aguento, mano. Me lembrou muito... Putz, qual que era... Mas você acha que A gente viu uma obra que isso aconteceu, não lembro qual que Esse foi agora. o último. Falou muito obrigada. Cara, Valeu muito obrigado, demais, ajudou demais, tá? é louco. Do nada, Muito assim. obrigada, querido. Valeu. Quer falar? Será que esse O tipo... Julius ia conseguir derrotar o Raid? Raid? Ainda pergunta? Fala, vida, fala. Não. Mas nem fudendo. Então isso aqui foi apenas o roteiro salvando o Julius? Se o cara tivesse num corpo aí dele, normal, padrãozinho, tipo... Valeu, Manuel. No corpo dele, não tancava, nem ferrando. Uhum. Acho que, pensando bem, acho que pá, nenhum real. Não sei, mano, agora. Acho que o Reinhard sim. Eu acho que eles acabariam. benção. Eu acho que eles acabariam com tudo. Tipo, eles destruiriam o mundo de ReZero. Seriam os dois lutando. personagens mais fortes de Zero? Eu acho que os dois lutando, isso aconteceria. Eu acho que o mundo de ReZero seria destruído. Se os dois lutassem no máximo, no extremo. Tá ligado? O nome do capítulo é Bom Perdedor, o autor já entregou. tivesse sido engolido pela gula, ele já ia ter perdido na hora que o Julius cortou o tapa-olho. Então o Julius já teria ganhado a luta. Ele só conseguiu chegar tão longe porque isso aconteceu. Então é o jeito. Eles começam a conversar, aí o Julius finalmente conta pro Raid que o Raid morreu, né? Ele não tem como encontrar.
E o Reid fala, então tu fica lambendo o saco do meu tataraneto? Só Oxi. porque você não consegue me ver aí na rua. Ah, isso aí é coisa de bucha, hein, ô amigão. O Reid também fala que ele vive a vida do jeito que ele fica feliz o tempo todo, né? Ele faz o que ele tem vontade na hora que ele tem vontade e que o Julius deveria ser assim também. Mas o Julius fala que esse tipo de vida não é pra ele. Então, na hora que ele tá com o tempo acabando, o Reid decide também não admitir completamente a derrota. Ele fala, não se engana não. Tua espada só me acertou porque esse corpo não tancou. Se fosse o meu corpo de verdade, tu tava fudido, tu não ia nem ter conseguido. Eu ia ter te matado no começo da luta. Então, já que meu tempo aqui acabou nesse corpo de merda, eu vou vazar como vencedor da luta. O Julius também admite que a vitória continuou sendo do Reid, só que aí ele fala, né, que o Julius agora tá com uma cara de um perdedor decente, que também é o nome do capítulo, Bom Perdedor, porque o capítulo lá no começo do arco que o Julius toma uma surra, depois vem no meio da madrugada pra tentar se vingar e toma outra surra, era, né, mal perdedor. Então o corpo dele racha totalmente, o Roy aparece Seja bem-vindo. com o corpo normal dele, só que agora ele tá, tipo, basicamente em coma. A alma do Reid Também, né? arregaçou o corpo dele e arregaçou a própria alma do Roy, então o Roy tá ali todo nocauteado. Mata Nessa hora, já, o Julius mata, vira pra se falar com a Anastácia, né, que não lembra dele, então ela se apresenta de novo, né, fala, eu sou a Anastácia Roxin, eu quero ter tudo que tem no mundo aí, que eu sou gananciosa, haha, qual que é teu nome? E aí o Julius se declara como Julius Juculius e diz que ele é o cavaleiro dela. Julius diz que ela talvez não se lembre, e ela confirma mesmo que não lembra, mas ela fala que na primeira vez que ela bateu o olho ali no Julius, ela já pensou que o Julius tinha que ser dela. Um momento aí romântico, lindo, bonitinho dos dois. E aí, finalmente, um dos 4 obstáculos, 5 se a gente contar a Sátila, né, mas o quinto, né, lembrando, a gente não tem certeza se vai rolar ou não, mas pelo menos o primeiro dos 5 obstáculos foi vencido. Conversas a respeito de ontem. Hã? A gente finalmente volta pra Han e pro Lai Ren lutando ali. E aí a gente tem uma pequena narração, né, explicando de novo aquela situação. O plano do Rosal, claro que agora ele não lembra da Ren, então não dá pra... atualmente ele não sabe disso. Mas o plano do Rosal sempre foi usar a Ren como chifre pra Han, pra poder matar o Vulcânica. Aí a Han pensa umas outras coisas ali do Rosal, tipo, nossa, será que o Rosal previu isso? Acho que não, acho que eu tô dando mais crédito do que eu deveria pra ele. É melhor imaginar que ele só confiou muito em mim. Agora ela se sente a mais poderosa do mundo, melhor do que ela jamais se sentiu. E ela tá pronta pra acabar com a raça do Lai. Aí a gente tem uma descrição aqui dos nomes e habilidades lá que o Lai já consumiu e tava usando ali com o eclipse solar. Eu vou pular, porque não é tão interessante. A Han fala que ela tá piedosa, então ela vai dar a ele 3 chances de atacar antes dela poder atacar de volta. Porque ela quer fazer um test drive ali da situação. O Lai então pula pra cima dela com a palma do rei do punho, que é aquele ataque super forte, tenta atacar e ela só diz primeiro, e aí ela gira ele, acerta um golpe nele com tudo, que ultrapassa até a pele lá super resistente do outro maluco lá, o Belly barriga. Arretando um treco lá atrás. Ele então mesmo volta de novo, tenta dar uma joelhada na cara dela, quando ela diz segundo, gira, joga ele pra cima, ele de novo tenta acertar nela mais uma outra vez, ela só solta um terceiro, tu é burro pra caralho, hein? Aí ela pega a cabeça do Lai com a mão e acerta direto no chão. Basicamente o Lai continua tentando atacar, mas ela só tanca tudo e destrói ele, até que ela joga ele, chuta ele pra longe, ela pede desculpa de novo pra Ren que tá, né, ainda dormindo, mas porque toda a dor que ela deveria estar sentindo tá sendo transmitida pra Ren. E mesmo assim você deixa ele dar 3 golpes. Ora, né? Porra! Mas ele não acertou nenhum. Tudo bem. Na verdade, não falou que não acertou. Ela tancou. Ela mandou ele, tipo, empurrou. O que eu entendi foi que ele acertou e ela, tipo... só isso? Ah, eu achei que ele tinha ido e ela tinha ou esquivado ou rebatido ele, sei lá. Não, pareceu que ela tancou mesmo, tipo... Tipo assim, como se, sei lá, eu desse um soco em você aqui e você olhasse e pensasse, nossa, é isso? Tá ligado? Tá usando as magias de vento e tá fatiando o corpo inteiro do Lai praticamente. Graças à ajuda da Ren ali, que é até melhor do que a Corleones do Subaru naquele momento, a Han tinha liberado 50% do poder dela. No caso, 50% do que seria o poder dela quando ela era criança. Ela pensa que hoje em dia ela ter liberado 50% disso deve ser até muito mais. O Lai tenta fugir virando o careca lá do Leaper de novo, mas a Han continua dando uma surra nele até que ele volta à forma normal dele. E aí a Han vira tipo, que bom que você tá aqui, já tava querendo ver esse rostinho, ó. Apesar de que já é a 3ª vez que eu vi essa tua cara de bosta. A Han finalmente encurralou ele e tá pronta pra matar, na hora que ela lembra dele ter mencionado algo sobre irmãos dele. E aí ela fala um pouquinho dos irmãos do Lai, quando o Lai percebe que ela se distrai por meio segundo pra olhar levemente pra Han de novo, ele usa a habilidade do Leaper pra fugir, e escapou finalmente da Han. Basicamente nessa hora...
o Lai, ele começa a pensar que o Roy, se tivesse na situação dele, teria morrido, porque ele não ia fugir da luta. A Rui, ele nem pensa tanto, mas aí ele começa a pensar sobre como ele sempre foi gourmet, queria as melhores refeições, e agora ele encontrou uma maravilhosa. Uma perfeita. Basicamente, o Lai, né, o Rai, acabou de se apaixonar pela Han, e ele começa a declarar que ama ela e não sei o que. Mas aí essa declaração de amor dele é impedida quando ele sente uma dor. Ele percebe que o dedo dele foi cortado do nada. Então ele estica a mão na outra direção e a mão dele também é cortada pelo outro lado. Ele tava... Oi? Foi aqui? Quê? Esse bagulho vermelho na tela foi aqui no vídeo? Foi, ué. Nossa, eu não vi aqui e vi ali. Eu tava olhando pra cá e aí eu vi um bagulho vermelho naquela tela ali. Eu falei, oxi. Aí, menino, os treco. Caralho, que susto. Então ele estica a mão na outra direção e a mão dele também é cortada pelo outro lado. Ele tava cercado por lâminas invisíveis. A Han nunca tinha deixado ele fugir. Através da clarividência dela, ela tava enxergando tudo pelos olhos dele e fazendo um monte de armadilha em volta dele que matariam ele instantaneamente. Essas armadilhas de vento invisíveis foram as que o Lei mostrou pra ela. Ela só viu uma vez na vida inteira, que foi no outro capítulo, e agora ela já tava reproduzindo perfeitamente. Nessa hora ele pede pra ela esperar só um pouquinho e começa a usar o próprio sangue pra escrever na parede, pra ela ver através dos olhos dele que ele ama ela e pede pra ela aceitar os sentimentos dele. Pera só um pouquinho só, calma aí. Completar a fala dele dizendo que amava ela decapita ele com a lâmina de vento. Então ela volta ali pra falar com a Patrache, com a Ren, declarando que ela quer conversar mais com a Ren mais do que nunca agora. Ela quer saber qual era a relação delas e que ela ama a irmã dela. E assim, né, ela não tá mais com o chifre ativado, óbvio, pra não... Né, a luta acabou. Então ela ali declara que ama a irmã dela. Nesse capítulo eu tive que pular, né, mas a gente já tem os rankings que o Tapei já fez, que ele já colocava a Han com o chifre acima do Regulus, mas aqui a gente também tem, em algum momento da luta, que eu tive que pular, o Lei também sai da própria boca dele, caramba! Eu acho que até do Regulus tu ganhava desse jeito. Sendo que a Han tava nem em 50% do poder dela como adulta, né? Ela tava em 50% do poder dela como criança, que não é a mesma coisa que 50% hoje em dia. Aí, claro que a lógica do Lai, né? Do Rai, Lei, tanto faz, não tá 100% correta. A gente sabe que, né? A Han com chifre, imagino que seja no 100%. Se for uma Han com chifre, ela com certeza ganharia. Se essa daqui que tava em menos do que 50% ganharia, talvez não na luta direta. Ela poderia talvez ganhar na luta direta, e não sei, né? Depende do que o Tapei ia imaginar. Mas assim, eu pessoalmente teorizo, né? Minha suposição aqui, nesse 50% da Ren criança, o máximo que ela conseguiria é jogar o Regulus da Grande Cachoeira, que é inclusive o que o Lai menciona como uma das formas que ela poderia ganhar. Olhar distante, Shaula e herói. Shaula tá sumida. Então, né? Então a gente acompanha o Subaru. A Mei, ele tá sangrando no braço dele. Ele fala pra Beatriz curar ela depois do ataque lá do escorpião. Mim, por favor, que agora eu vou revelar aqui pra vocês. Não chegou. Sabe, você pede. Isso é uma das coisas que mais me dá raiva do Júlio. Eu pergunto assim, você consegue fazer tal coisa? Ou você vai fazer tal coisa? E ele só fala que vai se eu, faz tal coisa, se eu mandar. Cara, é porque assim... Vida, você consegue fechar a porta? Ah, conseguiu, consigo. Você quer que eu feche a porta? Então você fala, pode fechar a porta, por favor? Pode fechar a porta? Beleza. Sim, Vida, porque já aconteceu de eu falar, Vida, fecha a porta, você fala, agora eu não tô conseguindo alcançar, deixa depois, entendeu? Eu pensei, se eu pedir pra ele fazer isso e ele não conseguir, ele vai falar que não consegue. Então eu vou perguntar se ele consegue ou não. Meu Deus. Entendeu? Não. Foi exatamente a parte do capítulo 100% que ele explica bonitinho, mas o escorpião tá vermelho, ele vira um escorpião carmesim. E a Meili tá nesse estado crítico, é justamente o que fez o Subaru desligar a Corleones lá com a Han e com o pessoal lá em cima. Porque ele tá concentrando tudo pra salvar a Meili da morte. Com isso, a Beatriz começa a falar pro Subaru tentar ajudar, ele não tem que fazer tudo sozinho, né? Ele pode receber ajuda, as outras pessoas querem ajudar ele a carregar os fardos, e isso basicamente faz com que a Corleones evolua. Ela vira a Corleones segundo turno. Oxi. Que é mais ou menos o nome Segunda aí, uma marcha. tradução É o Luffy? ok, que geralmente se segue. Segunda marcha também tem, é outra tradução possível. De qualquer forma, essa permite ele dividir a dor e o fardo das pessoas entre todo mundo que tá conectado e aceitar receber. Como a Beatriz aceitou, agora a dor da Meili tá sendo dividida entre o Subaru e a própria Beatriz, então fica mais fácil de aguentar a dor. Na hora que a Beatriz começa a sentir, ela vira pro Subaru e fala, cacete, isso aqui desgasta, né? E ele desgasta pra cacete. Aqui também tem toda aquela descrição sobre o rei e tal. Basicamente é o Subaru pensando que ele acabou de tomar uma bronca por ser um rei que carrega tudo sozinho. E que, na verdade, o certo, um rei
é o que lidera junto às pessoas e deixa todo mundo trabalhar junto. E aí é que a Corleone, segunda marcha, tem a sua habilidade, né? Sua capacidade de divisão de trabalhos, de serviços. Ele tenta até passar o fardo pro Escorpião ao invés de pra Beatriz, mas não adianta, porque a pessoa tem que aceitar o fardo, né? A pessoa tem que querer ajudar o Subaru pra ele poder passar o fardo pra ela. Então não dá pra ele fazer isso. Não seria muito roubado, né? O Escorpião Carmesim ainda tava perseguindo ele enquanto matava qualquer Maju que aparecia na frente, porque que nem eu falei no outro capítulo, o Escorpião fica puto, bravo, muito mais forte, muito mais poderoso. Nessa hora eles usam o EMM lá pra ficar invulnerável, porque rola uma onda de choque do ataque do Escorpião. Então a gente passa a ver o que tá rolando com a Emília, que basicamente ela vê ali os pilarzinhos, ter várias mãos, ela fala, nossa, aqui será que é a mão do Flugel? Essa aqui do Raid? E essa aqui? Nossa, parece a minha mão. Então ela tenta encostar, o Vulcânica aparece de novo, ela tenta derrotar ele falando, a fraqueza dele, ela fala isso pros soldados de gelo lá do Subaru. A fraqueza dele é aquela escama branca ali no pescocinho dele, vamos lá rapaziada. O Vulcânica dá uma rabada que destrói todos os soldados de gelo, mas não machuca direito a Emília. Então ela, oxe, por que ele pegou leve comigo? Aí o Vulcânica começa a falar, e aí o Vulcânica tá basicamente confundindo ela com a Sátila. Ele pergunta onde o Flugel e o Raid foram, fala que a Shaula ficaria triste se eles não tiverem nem se despedido, pergunta até onde que o Farsali tá e não acredita que até ele faria uma bagunça dessas. O Vulcânico ainda não falou pra ela que ele tá confundindo ela com a Sátila, né? Ela fica, nossa, então essa mão aqui de mulher é da Shaula, será? E aí o próprio Vulcânica fica tipo, o que foi? Você tá preocupado com alguma coisa? Com a vozinha lá dele de dragão de eu, Vulcânica, só que falando tudo ancestralmente, sei lá. Mas aí eles, tipo, se tem alguma coisa te preocupando, eu vou fazer o que for possível pra resolver, Sátila. Que deixa claro que eles eram brothers, né? Eles eram amigos e ele tava tipo, pô, se tem algo te preocupando, eu resolvo, amiga. Pô, mó legal. Ela pergunta por que ele tá falando tão amigavelmente da bruxa da inveja. Nessa hora ele fica meio travado, que ele fica tipo, bruxa da inveja? E aí ele volta a atacar a Emília. Com muita tristeza na voz, ele diz, Sátila, a gente vai ter que te parar agora que você se tornou a bruxa da inveja. Ela então percebe, né, que o Vulcânica era amigo da Sátila antes dela virar a bruxa da inveja. Meu Deus. E ela continua. Se naquele dia eu não tivesse hesitado, todos nós poderíamos estar... Aí a fala corta, né? Infelizmente não vou botar o efeito aqui na voz do Vulcânica, porque eu tô tendo que rushar, não dá pra ficar trocando efeitinho na voz. Então o Vulcânica grita lá, bruxa da inveja, Sátila! E tenta atacar ela lá com o fogo fodão dele que desintegra tudo. A Emília fala, não! Meu nome é Emília, lembra do meu nome direito, porra! E aí rola um clarão de luz, ao mesmo tempo que rola o clarão de luz lá embaixo com o Subaru, em cima das nuvens também rola esse com a Emília. A gente tem o Subaru basicamente falando pra Beatriz continuar curando a Meilha enquanto eles se separam ali um pouco, eles descem dos centauros que foram praticamente estourados no meio da explosão, e o Subaru decide tentar chamar a atenção da Shaula e dos outros Majus pra eles começarem a lutar entre si. Quando ele tava pronto pra tentar ficar vivo o máximo de tempo possível, o Julius finalmente chega e fala, ei, vim te ajudar, e aí o Subaru fala tipo, caramba, que loucura, você veio ajudar? Você quer falar, quer aceitar minha dor um pouquinho, não? Tá foda aqui. Tu acabou de perder pra um cara vermelho que quer lutar com um escorpião vermelho? Tu não tá meio ruim disso, não? Aí ele fala que vai ajudar de qualquer forma. Então a Beatriz pede pro Julius emprestar um dos espíritos dele, né? O espírito da água, pra ajudar a curar a Meilha, pra salvar ali a vida dela. O Julius então agora fica só com 5 espíritos. E eles vão começar a batalha contra a Shaula. Ou melhor, a batalha contra o escorpião pra salvar a Shaula. E aqui a gente volta pra Emília, que tava sendo prestes a ser atingida pelo fogo que desintegra tudo e destrói tudo. Destrói até o som, então tava tudo basicamente mudo ali. Mas aí ela usa o que hoje em dia é a magia mais poderosa da Emília até hoje, que é o Zero Absoluto. Que basicamente ela usa a mana do corpo dela e da atmosfera em volta e congela tudo. Ela congela o ar e isso tecnicamente congela o tempo. Então ela basicamente o fogo do Vulcânica antes de atingir ela. Já não foi usado isso alguma vez, né? Eu lembro desse nome Zero Absoluto. Não, isso é bem comum em outros animes, mas eu lembro de Zero já ter visto essa habilidade. Eu não lembro se foi em vídeo, se foi em música, se foi no próprio anime. Não lembro, mas eu acho que eu já vi isso aqui na obra, hein? Ou eu tô doido? Não sei. Tá com frio? Tô com frio. Ô, louco, bicho. Tá as costas de fora, né, filho? E a coberta tá ali? E a coberta que eu nem usaria, né? Não? Não. Por quê? Porque eu não quero sujar ela. Ah. O lugar de coberta é na cama. Você tá fora da cama? Não tem necessidade. Ela tinha neutralizado, né, defendido o fogo do Vulcânico, ela tenta rushar pra cima com os soldados que estão sendo destruídos e aí refeitos e destruídos e refeitos. E ela tenta de novo pegar a tal da escama invertida que tem ali no pescoço do Vulcânico. Ele tenta reagir
e começa a voar pra escapar dela, mas a Emília usa um pilar Vai de gelo pra fugir? tentar alcançar ele mesmo voando, até que ela quase não conseguia ser atingida pelo rabo e morta quando a Han chega com a Patrache e salva a Emília no último segundo com o vento dela. Com a ajuda da Han, a Emília finalmente já conseguiu alcançar o Vulcânico, E a Han que tá agora forte, tava né? distraído Então. e não tava nem mais reagindo, tentando sair de perto. Ela achou que ele ia tentar atacar a Han, mas aí o Vulcânica só solta um Patrache. A Emília faz toda uma manobra ali O insana, pai da ela Patrache. surfa no gelo. Filhinha, Conseguiu imagina. alcançar o pescoço do Vulcânico, ela acerta uma bica na tal Calma da aí, escama. não machuca Os ele ainda, soldadinhos não. de gelo salvam ela pra ela não cair do topo da torre até lá embaixo no chão e morrer, né? Eles puxam ela de volta pra torre. E aí o Vulcânica tá lá, ai, acertaram minha escama de novo, ai. Digo, ele tava na primeira vez e agora ele vira pra ela de novo. Você que atingiu o topo da torre, eu pergunto qual a sua vontade. A Emília percebe que isso é meio que ela ter vencido, agora ele tá de fato perguntando o que ela quer fazer e ela tipo, eu quero que todo mundo se dê bem, Vulcânica. Uhul! Então uma grande onda de vento, explosão de vento, não sei como descrever, rolou. E lá de baixo, todo mundo viu e sentiu. A Shaula começa a ficar toda surtada. E o Subaru percebe que a Emília conseguiu. Isso quer dizer que a Shaula pode parar, mas ela não parou. Na verdade, ela pareceu até ficar um pouco mais descontrolada, de certa forma. Que ela fica até mais doidona ali. E o Subaru percebe que não tem muito mais o que fazer. Ela realmente virou basicamente um Maju mesmo, Mata 100% livre agora. Mas ele não desistiu. Ele fala pro Julius que ele ainda quer salvar a Shaula de um jeito ou de outro. Não porque ela chama ele de mestre, tipo, então, não é porque ele é o tal mestre dela, nem nada. É porque ele começou a gostar bastante da Shaula. E ela é igualzinha a Beatriz. Também Ai, ficou chega, presa num chega, lugar por meu Deus. 400 Chega de anos pegar sozinha. mulher. E finalmente pôde ter um Deixa pouquinho de ele fazer o felicidade, harém então dele. ele não quer deixar isso acabar. Do mesmo jeito que ele salvou a Beatriz, ele quer salvar ela. E aqui ferrou. Porque, como eu falei, todos os capítulos são muito grandes, mas esses dois capítulos finais, que é o da Shaula e aí o capítulo final do arco 6, são, acho que, os maiores. E você já tá vendo o tamanho que esse vídeo tá. Chegou um ponto que a partir da metade do vídeo ali, mais ou menos, eu parei de começar a rushar e comecei a focar nos Justo onde? detalhes mesmo, de novo, Ah, igual eu faria 32? normalmente, porque eu já vi que o vídeo ia ficar grande demais, não ia ter como deter. Então, já que rushando o vídeo ficar grande e sem rushar ficar grande, vamos sem rushar mesmo. Ou no caso, rushar menos, né? Porque se eu não rushar isso aqui também, isso aqui dá um vídeo inteiro sozinho. A Millie finalmente tá estabilizada, então agora a Beatrice e o espírito do Julius podem voltar pra participar da luta final também. Quando eles chegaram na torre, eles decidiram que eles não iam perder ninguém nessa viagem. E então eles perderem a Shaula, mesmo que ela tenha sido alguém extra que entrou no grupo depois, não seria problema. Então eles tinham que salvar ela. O Julius É isso usa aí. sua magia arco-íris ultra bufada Tem pra que salvar tancar e a irmã. contra-atacar. Muito obrigado, John Vest. John Vest. John Vest, Storm. É isso aí. Muito obrigado pelo Prime, mano. Seja bem-vindo. Valeu, Os Hell querido, Snipes muito da Shaula obrigada. são ultra poderosos, mas o Julius tá conseguindo tancar, o que é um problema pro Escorpião. Mas o Escorpião não é bobo nem nada, o bicho era o guardião da torre, né? A Shaula era a guardiã da torre, que ela tem que estar no mesmo nível das outras paradas. O Julius só tá tancando porque com esse buff bizarro aí dele de arco-íris, o cara tava ali tretando com o Raid. Então, claro que o maluco consegue tancar uma coisinha ou outra. Mas então as cascas do Escorpião começam a brilhar cada vez um vermelho mais forte, e um calor é começado a ser emitido das garras, né? Das pinças do Escorpião. Que se o Subaru tivesse que dar um nome, ele daria o nome de Tesoura de Jesus, forma Quê? do fogo do Meu inferno. Deus. Só Eu achando né, que ela como tava o Subaru voltando só dá normal. nome em inglês para as coisas é Jesus Caesar's Hellfire Form. O Escorpião e o Julius continuam numa briga enquanto o Escorpião tá tentando atacar o Subaru e a Beatriz, que estão tentando escapar, mas estão engolindo muita areia no processo. Inclusive a explosão de ar que teve foi com a regra que a Emília colocou lá na torre, quando ela pediu pro Vulcânico pra todo mundo se dar bem, foi o jeito que o Vulcânico achou pra espantar todos os Majus pra longe da torre. Então ele só soltou um ventão bolado que mandou todos os Maju pra longe, agora eles não estão mais se aproximando. Durante o capítulo a gente vê que a Shaula tá levemente consciente como Escorpião, mas ela não entende bem o que tá rolando. Tipo na hora que o capítulo descreve que as pinças dela estão queimando com um calor tão quente que ela poderia cortar qualquer coisa como se fosse manteiga. Só que aí a Shaula pensa que ela nem sabe o que é manteiga. É só algo que ela já ouviu alguém falar pra ela e aí ela sabe a expressão. Ela tava no deserto perseguindo algo brilhante, que no caso é o Julius, pra tentar destruir nesse deserto sem obstáculo nenhum onde ela não poderia encurralar eles. Ela tem que lutar à distância. Mas tá tudo bem porque essa é a especialidade dela. Até porque snipers sempre lutam sozinhos. Isso é outra palavra que ela não sabe o que significa, mas ela já ouviu dizerem pra ela, né? Que snipers são atiradores que ficam de longe, que é basicamente o que ela faz na torre. A gente vê mais dos pensamentos da Shaula sobre como todo mundo abandonou ela e deixou ela com o dever de esperar. E por isso ela ficou muito feliz quando o Subaru, né? Que é o mestre dela, segundo ela, voltou pra torre ali. Dessa vez ela não queria ser deixada pra trás. Ela queria ir junto com ele pra onde quer que ele fosse. E aí, por isso,
o Subaru percebe que o escorpião tá começando a brilhar cada vez mais, ainda mais vermelho, e ele percebe que na verdade isso é uma reação da própria Shaula, chorando e querendo ser amada e poder amar ali os amigos novos que ela fez. Basicamente, o vermelho do escorpião era o vermelho da paixão, do Meu amor Deus. que ela sente ali por eles. Então o Subaru tenta chamar a atenção do Sanada. escorpião, Salve, mas Sanada. ele tá muito preso na briga com o Julius. Então o Subaru usa a magia lá, o Vita. Ele, no caso, ele usa El Vita para fazer ficar mais pesado do que um Vita comum e tentar parar o escorpião. A Meili finalmente acorda porque o Subaru usou a Corleones para dividir a dor da Meili com o dragão, que não é a Patrache, o outro dragão que também puxou a carruagem deles. Caraca. Salvou a Meili e fez ela poder usar vários Majus para ajudar a segurar o escorpião no lugar. Foi o dragão terrestre Random. Com o escorpião imobilizado, era a chance do Julius finalmente dar um ataque e vencer essa luta. Depois de receber o ataque, eles finalmente param ali porque o escorpião parou, tava deixando de ficar vermelho, voltando pra cor normal. Olha pra Meili, olha pro Subaru. O Subaru tenta falar com a Shaula e aí finalmente a gente passa pelos pensamentos da Shaula de novo. Aí a gente tem o diálogo da Shaula ali com o Subaru, dela descrevendo pra ele se ele lembra do dia que ele saiu da torre e falou que era pra ela esperar porque ele com certeza voltaria. O Subaru de novo, né, diz que ele não lembra de nada disso. E aí ela fala que realmente ela tem memória fraca e o Subaru também. Nisso ela ainda perde pro mestre dela. Eles dois são mesmo farinha do mesmo saco. Ela continua dizendo que ama o Subaru e o Subaru diz que não vai falar pra ela que ama ela. Mas a Shaula diz que sabe disso, mas que não tem problema. Não vou porque falar ela não. sabe que o Subaru, Eu não amo. que o mestre dela é um cara tímido, durão, na dele, e que ela vai continuar dizendo que ama ele até que um dia ele sinta confortável de poder falar de volta. O Subaru até brinca, dá uma risada, porque ele tá quase chorando, mas ele tenta dar uma risada ali falando que ela vai ficar esperando ele responder, se ela vai esperar 400 anos, e ela fala que não tem problema, porque esses primeiros 400 anos passaram rapidinho. Ela diz também que ela sempre amou o Subaru, né, o mestre dela, mesmo por todo esse tempo que ela demorou para reencontrar ele, até durante esses 400 anos que ela ficou esperando, ela continuou o amando também. Então ela faz um pedido pro mestre dela. Aqui a gente troca pra perspectiva já para depois disso, com o Subaru chorando porque a Shaula se foi. Ela não tinha morrido exatamente, mas o serviço dela terminou. Ela era, né, a guardiã da torre. Agora que a torre foi conquistada, não tem mais pra que ter um guardião. Lá de longe na torre eles conseguiam ver as outras pessoas que ainda estavam lá, né, Emília, Han, Patrache e tudo mais, chegando bem devagar, mas o Subaru tava imaginando as palavras que a Shaula diria naquele momento, que ela tá de boa só estando ali com o mestre dela e tudo mais, enquanto ele chora chamando pelo nome dela. Nessa hora que o Subaru tava imaginando ela falando, ele sentiu que algo tinha chamado a atenção dele. Ele olha pra frente e começa a cavar na areia, quando ele percebe um pequeno movimento ali, e aí de dentro da areia surge um pequeno escorpiãozinho do tamanho da mão dele, com a cara passa vermelha. E aí a gente volta pro ponto de vista da Shaula, vendo no final daquela conversa, né, dela falando que 400 anos a mais parecem só o dia depois de amanhã. Ela só tipo, tá pertinho, é rapidinho de se esperar. E ela diz que ela amou ficar esperando ele por todo esse tempo, mas que ela quer reencontrar o mestre dela algum dia. E aí ela pede pro Subaru, pra ao invés dela ter que esperar, dessa vez que ele esperasse por ela. Então ela pede pro Subaru não se esquecer das últimas palavras dela, que é de novo uma declaração de que ela ama ele. Com isso a gente tem o Subaru chorando de felicidade agora, pegando o escorpião eles são irmãos, pô. e falando que a Shaula é uma idiota, porque ele não tem como se esquecer disso. Aquele escorpiãozinho tava ali com a carapaça vermelha, com a cor do amor, que não desabotoaria mesmo depois de 400 anos. Subaru tenta se recompor, ainda tentando entender aquela situação. Como eu falei, a Shaula, ela também fazia parte dos testes da torre. Então agora que a torre foi concluída, ela também teria seu papel encerrado, igual foi com a projeção do Rage. Ela realmente tinha morrido, e aquele escorpião era ela, mas não era mais ela, né? Ela foi resetada em modo de fábrica. Porém, a última conversa que o Subaru teve com a Shaula foi justamente dela prometendo que eles iam se reencontrar de novo. Então até lá, o Subaru faria o que ele prometeu pra ela e esperaria. O Subaru tenta ficar meio triste, mas aí o escorpião dá uma beliscada na orelha dele, tipo, ô amigão, não é pra ficar triste não, cara. O Subaru pensa que isso era alguma comunicação ali, mas a Meili tenta ajudar ele e fala, cuidado, isso aí é um majuzinho. Se tu bobear, ele vai tentar comer teu nariz, teus olhos. Não pode não. O Subaru fala, pô, a Shaula nunca faria isso. Mas a Meili comprova pra ele. E a consciência da Shaula não existe mais ali mesmo, foi resetada. E o escorpião é realmente só um Maju agora, basicamente. E aí, graças à proteção divina da Meili, ela consegue quase que se comunicar com o Maju, afirmando pro Subaru que agora é só um Majuzinho, não é mais a Shaula mesmo. Voltando pra dentro da torre, eles explicam pra todo mundo o que rolou, falam da Shaula, concluem ali mais ou menos o que aconteceu com eles.
e eles olham pra dentro da carruagem, onde eles veem que o Roy tá basicamente selado numa pedra de Shamak, pra deixar ele ainda inconsciente. Meu Deus. Apesar de que ele já tava inconsciente antes por causa do raid, mas agora ele tá duplamente inconsciente com magia Pra não também. acordar O Julius mesmo. fala que não foi ele que inventou esse método de selamento, porque o selo da Bruxa da Inveja é feito de um jeito parecido. Nessa ideia de você fazer meio que uma pedra de Shamak que sela a pessoa dentro, é uma parada assim. O selo da Bruxa da Inveja aparentemente é feito de uma forma quase que parecida à tal da pedra seladora do mal. Faz sentido agora porque o Roy tá preso numa mini pedra de Shamak. O Julius explica que não matou o Roy porque eles não têm certeza se foi a morte do Lai que fez todo mundo lembrar da Emília. Tem isso também, né? Depois que o Lei morreu, o pessoal lembrou da Emília, mas não lembraram do Julius. Isso porque quem comeu o nome do Julius foi o Roy, não o Lai, então talvez seja por isso que o nome do Julius ainda não voltou. Mas pra eles não arriscarem, eles estão deixando uma das gulas vivas pra tentar descobrir um jeito de interrogar ele pra devolver todos os nomes e as coisas. A Anastasia e o Julius são a E vai favor que de levar mata ele e pra não é, capital, né? interrogar e Isso. tudo mais, a Emília também. E aí, basicamente, a Irídina aparece ali, agora que ela virou só o cachecol de novo, né? Ela só fala ali, gente, ó, conclusão muito legal aqui pra gente. A gente vai levar ele, vai tentar conseguir os nomes de todo mundo de volta sem ter que matar ele, e aí depois ele vai ser morto, porque, né, não tem como o cara não ser morto. Mas ele vai ser morto. Eu também quero, todo mundo quer matar ele, mas a gente quer ter certeza de que vai recuperar os nomes e as memórias Isso antes. aí. O Subaru tava querendo matar o Roy, porque, né, a Ren ainda não acordou, ninguém ainda lembra da Ren. Então, o problema dela não foi resolvido. Então, ele quer matar todos os arcebispos da Gula pra resolver essa treta. Mas ele aceita a decisão ali de todo mundo. E ele fala, vamos pra Sala Verde então pra gente se curar, rapaziada. A Emília fala pro Subaru ir descansar na Sala Verde pra ele se recuperar, porque ele tá muito ferido. Enquanto ela vai levar os outros pra dar uma olhada no primeiro andar, né? Pra ver o Vulcânica. Só que ela ainda não fala que é isso. Porque eles estão pensando que, tipo, pô, a Shaula falou que a torre de vigia Pleiades não é uma torre de vigia, e sim a grande biblioteca de Pleiades, que tem todo o conhecimento possível. Mas até agora eles só tinham achado o Livro dos Mortos. Então agora que eles dominaram a torre é oficialmente deles, talvez eles encontrem mais coisas novas agora. Tudo isso enquanto o Subaru vai pra Sala Verde descansar lá junto da Ren, da Han e da Patrash, que é o pessoal que ficou mais ferido durante a luta, né? Aí a gente vê a reação de todo mundo ali vendo Vulcânica. A Irídina tenta já comprar ali o Vulcânica. Ela fala, ah, Vulcânica, muito legal. E aí você que vai dar a coroa pra Anastácia. E aí o Julius começa a falar, nossa, Vulcânica, muito obrigado por proteger o país. Ai, que coisa boa. Obrigado por manter seu pacto por vários anos, várias gerações. Que coisa bela, você é majestoso mesmo. É isso aí. Enquanto o Vulcânica tá só lá, eu, Vulcânica, e ele, sim, é isso mesmo, suas palavras são belas. Ele não tá nem percebendo que o Vulcânica tá só repetindo a mesma palavra. Tanto que ele começa a quase chorar. A Anastasia fala, Júlio, você tá chorando? E ele, Meu é que eu já Deus. encontrei o Raid, que era um dos heróis lendários, agora eu tô vendo Vulcânica. Como cavaleiro de Lugnica não existe honra maior. Ai, que coisa boa. E a Emília tá tipo, Julius, o dragão tá gagá. E ele tipo, o quê? Eu não ouvi nada, desculpa, senhorita Emília, eu estou O tão dragão emocionado. tá gagá é foda. Aí eles finalmente percebem que o dragão tá gagá, a Emília explica, e aí o Julius quase infarta de novo. Igual na primeira vez, quando a Shaula falou que o Raid era um machista merda, fudido, sexista, desgraçado, que ela odiava. E aí o Julius ficou em choque porque o herói que ele admirava tava assim. Agora ele ficou de novo. O dragão divino tá gagá. Todo mundo acalma ele, com a Beatriz e a Irídina fazendo ali uma avaliação, né, observando bem. E elas chegam à conclusão de que é como se a alma dele estivesse vazia, e não que ele tá realmente gagá. Basicamente, o cara tá em modo automático ali, o corpo dele tá 90% morto e só 10% funcionando, apesar de que fisicamente ele ainda tá 100%, né? Ele é um dragão, ele é meio que eterno. Então, basicamente, tipo, em corpo físico, em capacidades físicas, ele ainda tá 100%, mas o cérebro dele só tá funcionando 10%, que é o bastante pra ele defender a torre, operar ali mais ou menos. Ah, eu vivendo aí. mesmo fica tipo, pô, ele só 10%. tava 10% funcionando, suficiente. mas ele quase me deu uma surra. E aí a Irídina fala, pô, se ele tivesse com a alma dele bonitinha aí, funcionando tudo certo, era 100%, tu tava na merda, né? Eles pensam em pegar o sangue de dragão pra ajudar todo mundo lá do arco 5, que ainda tá transformado em mosca, ajudar a Ren, a Han, no caso ajudar a Han, ajudando a Ren a, né, acordar, tudo mais, além de ajudar os elfos congelados da floresta de Helior. Mas aí a Beatriz para a Emília e explica que não é assim que funciona. O sangue de dragão não é o sangue do Vulcânico, igual a gente pensou até esse momento da história. É o sangue de um dragão foda, igual o Vulcânica, que o Vulcânica tinha armazenado em algum lugar e ele entregou pra família real. Esse sangue lendário vem do último batimento cardíaco de um desses dragões foda. Então, se eles quisessem pegar ali o sangue, eles teriam que matar o Vulcânica, coisa que eles não vão fazer, né? Até porque o Vulcânica defende o reino inteiro. Então, eles precisariam que o Vulcânica estivesse funcionando mentalmente
pra de alguma forma aí conseguir mais sangue pra eles. O Julius vira pra Beatriz e fala: Beatriz, isso aí é fake news. Eu sou um cavaleiro do reino de Lugnica e eu nunca ouvi falar dessa história. A Beatriz vira pro Julius e fala: então, amigão, é que isso tava escrito na minha biblioteca lá, que foi queimada já, né? Mas é um registro feito pela Equidna, que é, tipo, literalmente a pessoa mais inteligente de ReZero. Então é óbvio que você não sabe dessa porra. É um conhecimento secreto Nossa. de alguém que Humilhação. estava vivo na época que o Nossa. pacto aconteceu. Então eu acho que a minha fonte é melhor que a sua. Eles ainda pensam em tentar pegar o sangue do Vulcânica, já que eles não podem pegar o sangue mais poderoso, porque aí eles teriam que matar o Vulcânica. Qualquer sangue normal também deve ser muito bom mesmo assim. Então eles pensam em tentar fazer Fazer um isso, exame de só que sangue. eles ficam com medo do Vulcânica ficar agressivo de novo. A Beatriz fala: Emília, você virou ADM da torre, né? Então talvez você deve conseguir fazer alguma coisa, não? E a Emília fala: ah, agora todo mundo pode chegar na torre, eu liberei a entrada pra geral. Eles perguntam: pô, isso não é meio perigoso não? Aqui tem o livro dos mortos e tal. Ela: não, depois a gente decide isso Nossa. certinho. Enquanto eles estão pensando em como eles vão resolver essa situação, eles percebem uma reação estranha do Vulcânica. Isso gera um arrepio na Emília, porque na direção que o Vulcânica tava olhando só tinha a grande cachoeira e uma única outra coisa. Aí a gente passa pro Subaru na sala verde Eita, com a o porta quê? com a Han e com a Ren lá dormindo. Eu esqueci de falar, a Meili tá com eles também. Eles conversam um pouco até que a Meili, sem querer, deixa vazar uma teoria que a Han tava fazendo. O Subaru pede pra ela explicar então, e aí ela diz que como a Gula come memórias, talvez funcione exatamente que nem comida, e as memórias sejam digeridas. E aí é por isso que as coisas da Ren talvez não voltassem. E que o que a Emília tinha perdido Caralho. tinha voltado rápido, porque o Lai foi morto logo depois. Nessa hora eles ficam preocupados que talvez só volte ao normal com o tempo, ou tenha perdido a chance de trazer a Ren de volta pra sempre. Ou talvez, a hipótese mais óbvia, talvez todos os arcebispos tivessem que morrer para as memórias de todo mundo voltar 100%. E aí que o Subaru lembrou que ele largou a Arui lá no corredor das memórias e falou: não quero saber o que vai acontecer com você. Mas agora ele tá pensando: pô, peraí, se o Raid foi derrotado, o livro dele não é mais uma porta pro corredor. Então eu não tenho como voltar pra ver a Arui de novo. E se ela estiver viva, eu posso ter perdido a chance de matar ela pra sempre. Puta merda, não. Com isso a Han corta ele pra falar também que ela usou o chifre da Ren, então a Ren vai ficar meio na merda. E aí ela fala: pô, será que a Ren ia me odiar? E o Subaru fala: não, ela não te odiaria, relaxa. E ela fica: ai, que bom. Ela realmente parece uma boa irmã. O Subaru pensa em morrer pra ele voltar antes e conseguir ir atrás Não. dela Não, também. não Mas consigo ele de ver tudo novo de lembra novo. de tudo que ele aprendeu no Não. Arco 4 e fala: melhor não. Eu falei Não. que eu não ia ficar usando esses poderes spamando. Eu não Pelo sou mais amor de criança. Deus, Eu Faz não tenho isso mais não, essa mano. mentalidade de bater cabeça até ganhar. Eles falam um pouco sobre o espírito da sala verde ali, que não parece estar funcionando 100%. Quando a Han nota algo estranho, um brilho começa a surgir no meio da sala. E o Subaru vai pra perto da Meili pra tentar defender ela, quando no meio do chão da sala verde aparece uma Foi. garota. Era a Arui. O Zeri... Peraí. É impressão minha ou o Zeri tá mastigando alguma coisa aqui? Começa a surgir no meio da sala e o Subaru vai pra perto da Ele Meili tá pra comendo, tentar velho. defender ela, quando no meio do Não. chão Enquanto da grava sala o verde vídeo, sala, parece. o Subaru vai pra perto. Como que você vai falar e mastigar? Um brilho verde. Tipo, parece que ele tá com alguma coisa na boca. Tipo, Será que ele só não tá falando hum, tanta coisa tão rápido que ele tá acumulando saliva e tá tendo que engolir? Tem chance, mas parece muito que ele tá comendo alguma coisa na boca assim e ele tá falando, tá ligado? Não parece estar Olha lá. funcionando 100%. Quando a Han nota algo estranho, um brilho começa a surgir no meio da sala e o Subaru vai pra perto da Meili pra tentar Parece defender muito. ela, quando no meio do chão da sala verde aparece uma garota. Era a Rui. A arcebispa da Gula tinha acabado de aparecer ali, mas ela tava inconsciente. Que O Subaru isso, velho? manda a Meili chamar o resto do pessoal que tá lá pra cima e ele pensa em usar as vinhas da sala verde pra amarrar a Rui antes que ela acorde. Quando a Han aponta pro Subaru que o efeito da sala verde parou completamente. O espírito que ficava naquela sala desapareceu quando a Rui apareceu. A Han fala pro Subaru esperar a Emília e a Beatriz chegar antes deles decidirem o que fazer com a Rui, mas antes dela terminar essa frase, sombras começam a engolir a torre inteira. O Subaru fica em choque, não é possível, o último obstáculo voltou. O Subaru devia ter pensado nisso antes. Se a Rui ainda tá viva, então a ameaça da bruxa da inveja ainda é uma certeza. Nossa. O Subaru pega a Han no colo e joga ela pra Patrash, que sai correndo, enquanto o Subaru pega a Rui na mão e a Rin no braço pra fugir com todo mundo dali da sala. Enquanto eles tentavam fugir, a Han disse pro Subaru aguentar firme, porque senão a Rin ia chorar. Mas na hora que ela termina de dizer isso, a sombra engole o Subaru. Ele tá lá no Jardim das Sombras com a Sátila lá no Aesteru, eu te amo, eu te amo. E aí o Subaru vira pra ele e fala: foi mal, isso aí é gatilho pra mim agora. A Shaula me disse isso e eu não consegui salvar ela. Eu não vou, não vai virar pra mim não, é gatilho, para. O Subaru já tava pensando sobre o que ele faria no próximo loop. Dessa vez ele não vai perder pra ninguém e vai conseguir salvar todo mundo. Mas nessa hora ele escuta: Eu sou vulcânica, em concordância ao pacto de outrora.
Pergunto o intento de vós que ao cume chegastes. Uma luz intensa chegou ali e choveu por cima de toda a escuridão, varrendo tudo e todos que estavam por ali. O Subaru acorda com lambidas na sua cara. Ele entende que é a Patrache tentando acordar ele e até brinca, falando que ela tá tentando virar a protagonista, o interesse amoroso, dando beijos nele pra acordar ele. Mas aí a resposta que ele tem é algo que ele não esperava. Quem tava lambendo ele, na verdade, era Arui. Ele tava no meio de um lugar cheio de grama e árvores, com Arui que tava agindo de um jeito esquisito. Ela não tava falando, só tava fazendo um som que era tipo um latido. Ela tava tipo... Au, 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 au. Ele empurra Arui pra longe e fala: chega de au, au, au pra cá, porra. Cadê a Ren? Que porra é essa? Aqui tem grama, árvores. Deixa eu provar essa grama. Eita porra, a grama tem gosto de grama. É grama mesmo. Ele corre até a Ren, né? Já que a Arui tava ali com ele, a Ren que ele tava segurando também estaria ali. Ele verifica se ela tá tudo bem e começa a gritar e levantar pra ir procurar as outras pessoas. A Emília, a Han e tudo o resto. Mas quando ele levanta, ele sente algo puxando um pouco o braço dele. Quando ele olha pra baixo, ele vê alguém tentando se levantar e o corpo dele entrou em choque. Ele começou a suar, ficar nervoso, o coração dele disparou. As pálpebras dela estavam se mexendo e por baixo olhos azuis apareciam. Eram olhos que o Subaru amava e que vibravam com alegria, que às vezes brilhavam com travessura, que ele também amava e também apertavam o coração dele quando pediam algo, imploravam por algo para ele fazer. Há mais de um ano o Subaru esperava por aquele momento. Ele tenta falar o nome dela, mas ele não consegue. A emoção é tanto, o coração dele tá batendo com tanta felicidade que ele não tá conseguindo botar para fora as palavras direito. Ele tenta se concentrar direito e finalmente consegue falar o nome dela e ela dá uma resposta meio inusitada. Quem é você? O Subaru devia ter pensado nessa possibilidade. Se uma das gulas morreu, mas as outras não, quer dizer que era possível que a Rin talvez acordasse sem o nome ou sem as memórias, e ela só fosse recuperar quando as outras gulas morressem. Mesmo que ele tivesse esquecido de pensar nisso, ele não estava despreparado. Ele sonhou por tempo demais para algo assim estragar. O meu nome é Natsuki Subaru. Você pode não se lembrar agora, mas eu sou seu herói, Rin. E eu senti muito a sua falta. E com isso, ele novamente fez um juramento para aquela garota de que começaria ali a história dele com ela, do zero. E o resto dessa história você vai ter que acompanhar na minha playlist do Arco 7 que tem aqui inteiro no canal. Só lembrando que isso era o começo do meu canal, era literalmente os meus primeiros vídeos. Então no começo a qualidade do microfone e da edição não é tão boa, mas vocês vão lentamente vendo ela melhorando. Depois que vocês terminarem o Arco 7, eu tenho o Arco 8 e o 9, que é o arco que tá acontecendo hoje em dia, então eu tô lentamente aí postando conforme for saindo coisa. Queria agradecer a presença de todo mundo aí que acompanhou desde o começo. Não sei se você tá vindo aqui depois da terceira temporada ter acabado a parte do Arco 5, ou se você tá vindo depois de tudo pra ver o que rola na web novel, ou se você tá vindo até antes e quer tomar uns spoilerzinho. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado, curtido e entendido essa minha ideia louca de tentar resumir o arco inteiro em 2 meses e um pouquinho de semanas a mais. Nos arcos seguintes, aqui nos vídeos do canal, eles são muito mais detalhados porque eu resumo muito menos capítulos por vídeo, né? Aqui eu tava resumindo 7, 8, 9, 10, até mais por vídeo. Lá eu geralmente resumia 3 por vídeo, 2. Então vai ter muito mais detalhes pra vocês. Só que no Arco 6 foi uma exceção, porque eu queria tentar trazer tudo a tempo pra vocês. Esse vídeo final aqui ficou gigantesco. Cara, eu vi, ele tem 51 vídeos. Vire membro, hypa, comenta o que você achou dessa nossa jornada. E é isso, espero que vocês tenham aproveitado e curtido nossa viagem à Torre de Vigia Pleiades. Espero ver vocês nos meus vídeos de 3 anos atrás no Arco 7. Eu vou estar de olho nos comentários, então se você quiser comentar lá, falou! Da hora! E com isso a gente encerra então o Arco 6 com simplesmente Ren acordando. Ren acordou. Faz sentido, né? Porque como são 3 e cada um é um... meio que pega um bagulho, né? Um pega o nome, o outro pega... Não, como que é? Não, são 2. Não é? Calma, porque assim, eles são 3 irmãos. Só que eu acho que a Rui não faz nada, né? A Rui, ela toma o corpo dos irmãos. Mas não faz nada. Ela tipo, consegue tomar o corpo das pessoas? Ela meio que consegue tomar o corpo dos irmãos. Só que daí tem os outros 2. Se eu não me engano, um rouba o nome e o outro rouba a memória. Se os 2 roubarem... E só um morreu? Não, calma lá. Se os 2 roubarem, a pessoa é esquecida, automaticamente perde o nome, né? Enfim, e perde as memórias. E no caso não, esquecida não. Ali, né? Perde o nome, perde as memórias e apaga. Entra em coma. Se os 2 pegarem ali. Se só um pegar, tipo, o cara que pega o nome
Ou Então, as pessoas esquecem de você, você esquece as pessoas vão esquecer de você. Ou, isso que a Flávia falou. Então, como um morreu, automaticamente, meio que volta um pouquinho o BO. É um BOzão, aí vira um ainda tá BOzinho. fudida, né? Ela tá sem as memórias, mas... Será que o povo agora vai lembrar dela? Todo mundo? Sim, vida, porque se ela perdeu as memórias... É igual a de cabelo verde lá. Uhum. Ela perdeu as memórias, as pessoas lembram dela. Se as pessoas continuassem não lembrando dela e ela lembrasse das pessoas, daí ela ia ter só... Tinha ficado Nossa, igual... então será que todo mundo que perdeu as memórias... Igual o Julius. Não, todo mundo que foi esquecido vai ser lembrado agora, porque um morreu. Tudo Não igual necessariamente o só Julius. Ren. Igual o Tipo, Julius. todo mundo vai lembrar do Julius agora. Sim. Nossa, bem que podia ser o contrário, né? Eu acho que seria melhor. Que? O outro morrer do que o outro. Porque aí é melhor você ser esquecido ou você perder suas memórias? Eu prefiro perder minhas memórias. Você prefere perder as memórias? Sim, aí você cuide de mim. Oxi. Ah, entendi. Enfim, muito obrigado, Haru, pelo patrocínio, tá? Agradeço. E é isso, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, vai lá se inscrever no canal do Zene também. E vire membro, porque membros têm acesso antecipado os vídeos aqui do canal. Então, tamo junto e bye. E tchau.